Olá a todos, espero que tenham gostado da última aula e hoje vamos falar sobre assíntotas. Não vou entrar nos pormenores de gráficos, vou entrar na parte de cálculo. Muitas vezes vocês têm dificuldade e é o que acontece na maior parte dos exames e nos testes, é através de cálculo. Muitas vezes temos de analisar gráficos, mas eu vou abordar nesta aula como é que se calcula as assintas verticais e as assintas não verticais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá. O que é difícil muitas vezes na parte das assintas e vocês têm dificuldade? Nas assintas verticais, vocês vão colocar aqui assintas verticais, nós temos de calcular o domínio. E muitas vezes vocês têm dificuldade no cálculo do domínio das funções. Nessa parte, se vocês quiserem ir novamente, estou sempre a referir porque é importante. E vocês às vezes ficam na dúvida, e na dúvida, vamos que o objetivo é termos a nota máxima no exame. Agora, se eu, na cinta vertical, eu tenho que calcular o domínio. Vocês vão começar a colocar no formulário. Tenho que calcular o domínio. Depois, imagine uma função f de x igual a 2x. O meu domínio é r. O domínio desta função é r. É um polinómio. É uma função com o domínio r. Então, se o domínio for r, não tem assintas verticais. Então, vocês vão colocar logo no vosso formulário se o domínio for R, não tem assintas verticais. Pronto, e começam logo a fazer isto. Se vocês forem assim, f de x igual a 2 sobre x menos 1, coisas fáceis, o cálculo do domínio é aqui x menos 1 diferente de 0. Então, o meu domínio de f é x pertence a r, tal que x menos 1 tem de ser diferente de 0. Então, o meu domínio de f é r exceto o ponto 1. Ok? Então temos de analisar o limite quando x tende para 1 mais e o limite quando x tende para 1 menos. Ok? Deixa-me só aqui fazer uma coisa. Limite quando x tende para 1 mais e limite quando x tende para 1 menos. Limite quando x tende para 1 mais e limite quando x tende para 1 menos. Aqui vai dar 2 sobre 1 mais menos 1. 1 mais é maior que 1, então vai ficar 0 mais. 2 sobre 0 mais. Um número sobre 0 é infinito. Mais com mais dá mais infinito. E aqui vai ser 2 sobre 1 menos menos 1. Vai ficar 2 sobre 0 menos. Vai dar menos infinito. Para haver uma assinta vertical, pelo menos, vocês coloquem no vosso formulário, pelo menos um dos limites tem de ser infinito. Neste caso, deu os dois. Então, x igual a 1 é uma assinta vertical. Vocês concluem isto. Pronto. R exceto o ponto 1. Analisamos para um mais e para um menos. Se eu colocar f de x igual a raiz de x menos 1, e começamos aqui com raízes, ok? Que é o difícil muitas vezes vocês perceberem o cálculo do domínio, aqui vai ser que não há raízes negativas. Então, o domínio de f, x pertence a r, tal que x menos 1 tem de ser maior ou igual a 0. Então, o domínio vai ser quê? O domínio de f vai ser de 1, porque este menos 1 passa para o outro lado, fica 1. 1 fechado devido a maior ou igual, 1 a mais infinito. Então é este pormenor que eu quero vos dizer. Agora, vocês olhando para aqui, olhando para o ponto 1, para a esquerda, que é para este lado, ele não existe. Ele só existe para aqui. E isto é que é à direita. Então nós não vamos analisar para 1 menos, porque 1 menos não existe nesta função. Então nós só analisamos para limite quando x tende para 1 mais. 1 menos não existe. Ok? Então vamos fazer de raiz de x menos 1. 1 menos 1 dá 0. Raiz de 0 é 0. Então, como o limite não dá infinito, ok? Não tem assintas verticais. Neste caso, só analisamos para um mais. Ok? Vamos para o outro. Se eu tiver assim, f de x igual a 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Então aqui vai ser quê? Domínio de f igual a x pertence a r, tal que 1 menos x ao quadrado diferente de 0. Que neste caso, será que é x ao quadrado diferente de 1, x diferente de mais ou menos 1. Então o domínio desta função
é R, exceto o ponto menos 1 e 1. Como nós temos agora dois pontos, temos de analisar nestes dois pontos. Então vamos fazer limite quando x tende para menos 1 mais e limite quando x tende para menos 1 menos. Limite quando x tende para 1 mais e limite quando x tende para 1 menos. Da função 2 sobre 1 menos x ao quadrado, 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Depois é uma questão de treino. 2 sobre 1 menos x ao quadrado e 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, 1 menos 1 mais, 1 menos uma coisa maior, vai dar 0 menos. Então, 2 sobre 0 menos é menos infinito. E muitas vezes vocês têm dúvidas e dizem assim, é o mais, então dá 0 mais. Não, é 1 menos uma coisa maior. Então dá 0 menos. Aqui é 1 menos uma coisa menor. Vai dar 2 sobre 0 mais, que dá mais infinito. Aqui vai ser a mesma coisa. Vai dar 2 sobre 0 menos, que dá menos infinito. E aqui vai dar 2 sobre 0 mais, que vai dar mais infinito. Então, no menos 1, pelo menos um dos limites deu infinito, e no 1, pelo menos um dos limites deu infinito, que foi uns dois. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são assintas verticais. Ok? É assim que se conclui. Pronto, as assintas verticais, para calcular, é sempre com o domínio. Nas assintas não verticais, nós temos de analisar o m, temos de saber o m e o b. Ok? E a equação será nas assintas não verticais. A equação vai ser y igual a mx mais b. O b analisa-se para o m analisa-se para mais ou menos infinito, quando está definido para mais e para menos infinito, analisa-se, e o b para mais e para menos infinito. Ok? O cálculo do m é m igual ao limite, se houver os dois, para x tende para mais ou menos infinito, se houver os dois faces para os dois, de f de x sobre x. E o b é o limite quando x tende para mais infinito, mais ou menos infinito, vai-se assumir que tem os dois, de f de x menos mx. Pronto. Dá o m, dá o b, achamos a equação da reta. Y igual a mx mais b. Se um dos, o m ou o b, der infinito, ok? Não tem a cinta. Porquê? Porque seria y igual a infinito. Isto não é nenhuma reta. Ok? Então, calculamos o m e o b. Se o m ou o b der infinito, não existe a cinta vertical. O cálculo do m é f de x sobre x e o b é f de x menos mx. Está bem? Isto coloquem no vosso formulário. Então, vamos para um exercício. f de x igual a x ao quadrado mais 1. Por exemplo. Qual é que é o nosso m? O nosso m vai ser... O domínio vai ser r. Interessa calcular o domínio. Sempre nas assintas verticais também interessa calcular o domínio. Se o domínio é r, vai haver para mais e para menos infinito. Então, vamos fazer limite quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado mais 1 sobre x, que é o f de x sobre x, e o limite quando x tende para menos infinito, de x ao quadrado mais 1 sobre x. Isto vai dar uma interminação, infinito sobre infinito, e vocês viram nas outras aulas que vamos pelo termo maior grau. E se formos pelo termo maior grau, o m é igual ao limite quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado sobre x. Vamos cortar isto com isto vai dar mais infinito. E o outro vai dar, o m, vai dar limite quando x tende para menos infinito, de x ao quadrado sobre x, corta, corta, vai dar menos infinito. Então, tanto para mais como para menos infinito, o m não existe. Ok? Se não existe o m, não existe a cinta não vertical. Ok? Não existem as cintas não verticais. Nem para mais, nem para menos infinito. Se eu tiver assim, f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, aqui o domínio vai ser quê? R, domínio R, exceto o ponto zero. Como é R, vamos fazer para mais e para menos infinito. Então, vamos calcular o m. O m vai ser limite, quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado mais 1 sobre x, a dividir por x. Vocês sabem que pela regra da sanduíche, isto é a mesma coisa que estar sobre 1, então fica limite, quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado.
Este limite, por isso é que é bom saber os limites, as interminações, dá infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, termo maior grau. Se é o termo maior grau é x ao quadrado, o de baixo também é x ao quadrado. Dá limite, quando x tende para mais infinito, de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Corta, corta, isto dá 1. Então o m é 1. Tanto para mais como para menos infinito, se vocês fizessem as contas, iria dar igual, iria dar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, para menos infinito, o m também é 1. Então eu vou meter assim, limite quando x tende para menos infinito, de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Vocês fariam os passos iguais. Dá 1 também. Então vamos calcular o b. O b. Então o b é f de x, vamos fazer para mais infinito, que será igual também para menos infinito. É o f de x, que é x ao quadrado mais 1, sobre x, que é chamado f de x, menos mx, menos 1 vezes x, que é menos x. E fechamos. Então isto é igual a quê? Limite, quando x tende para mais infinito, metemos no mesmo denominador, fica x ao quadrado mais 1, x vezes x dá menos x ao quadrado. Metemos tudo no mesmo denominador, sobre x. Então fica como? Fica x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. Corta, corta. Então isto é a mesma coisa que ter limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x. E vocês sabem que 1 sobre infinito é 0. 1 sobre mais infinito ou 1 sobre menos infinito é sempre 0. Então, o limite, este é 0 e o limite quando x tende para menos infinito, os passos eram todos iguais. 1 sobre x era 0 também. 1 sobre menos infinito é 0. Então, para mais e para menos infinito o b é 0. Para mais e para menos infinito o m é 1. Então, nós podemos assumir que é y igual a mx mais b. Então, é y igual a x. Vocês sabem que esta equação é uma assinta não vertical, tanto para mais como para menos infinito. Ok? Vamos aqui para o outro. F de x igual a raiz de x. Então, aqui no raiz de x, nós temos que calcular o domínio. E o domínio, vocês sabem que é de 0 a mais infinito. 0 fechado a mais infinito. Então, nós aqui, agora no cálculo do m, não precisamos fazer para menos infinito porque a função não está definida. Só precisamos definir para mais infinito. Então, o cálculo do m para mais infinito e o b, só precisamos fazer para mais infinito. Eu fiz este exercício só mesmo para vocês perceberem. Agora vocês vão fazer como o m é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de raiz de x, que é o meu f, sobre x. Isto vai dar um infinito sobre infinito. Certo? Então agora como é que nós levantamos isto? Vamos multiplicar pelo conjugado. Como eu disse, muitas vezes é o termo maior grau. Mas agora aqui vamos pelo conjugado. Vamos, podemos ir também. Porquê? Multiplicamos. Por isso é que eu digo que muitas vezes não é sempre, é quase sempre. Raiz de x vezes raiz de x. Vocês conseguiram também ver que o termo maior grau é em baixo e será sempre 1 sobre qualquer coisa. E 1 sobre qualquer coisa, 1 sobre infinito é 0. Nós a olho conseguimos ver que isto vai dar 0. Ok? Então, raiz de x vezes raiz de x dá x, sobre x raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x dá x, sobre x raiz de x. Isto é a mesma coisa que dar aqui sobre 1. E agora, 1 sobre mais infinito dá 0. Então, o meu m é 0. E agora vamos calcular o b. Limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos 0. Então, o limite de x tende para mais infinito, raiz de x, isto está mais infinito. Então, neste caso, o m deu 0, mas o b dá infinito. Então, não tem assintas não verticais. Ok? Também eu fiz este exercício para vocês verem agora o b que dá infinito não tem e também para vocês verem que aqui não precisávamos de analisar para menos infinito. Ok? Treinem estes exercícios. O cálculo do m, o cálculo do b, o cálculo dos domínios, que é importante. Ok? Vejam as aulas anteriores do canal. Se tiverem dificuldades, vão ao site que tem lá a parte da loja, onde também explico como é que se calcula os domínios, como é que se tira os módulos para fora, a parte das derivadas, a parte das exponenciais, está tudo num pack de matemática que eu fiz para vocês. É o pack de exames, pack de matemática para exames nacionais. Está tudo tudo junto para vos ajudar para ter a nota máxima no exame nacional. Espero que tenham gostado da aula, treinem muito e até à próxima aula.